Sinceramente, chegou um lateral direito e o Vasco tá numa situação, cara, voltou pro Campeonato Brasileiro ali perdendo fora de casa pro Vitória, resultado normal pela fase dos times. O Vasco tomar gol do Kaiser e o Fluminense do Eduardo Sacha são coisas normal, também que, assim, normal, a gente já sabe normal. onde começar o jogo, né? Só que você trabalhou no jogo, inclusive, né? O que você percebeu de figura desse jogo mesmo? Como volta o Vasco para esse retorno do Brasileirão, tendo que sair ali dessa porta da zona do rebaixamento e torcer contra Santos, Inter, Grêmio, essa rapaziada que tá ali embaixo? Cara, assim, eu falei sobre isso ontem lá no Charla na Mix. Me preocupa muito essa insistência do Vasco no esquema tático que deu muito certo em determinado momento. Sabe, esse 4-3-3 que vem sendo utilizado há muito tempo. E parece que isso virou uma regra no Vasco. Entendeu? Você não pode... futebol brasileiro, não, Azevedo? Hein? O futebol brasileiro Pode não tá meio ser, que assim? Fio. Eu acho assim que a gente trouxe isso da Europa e virou meio que característica do futebol brasileiro, que nunca foi uma característica do nosso futebol. E aí eu tô falando do Vasco, a pergunta é relativa ao Vasco, e o Vasco, em determinado momento, fez esse esquema tático funcionar. Você tinha o Verratti numa excelente fase, você tinha o Ryan comendo a bola pelo lado direito do campo. Piton acertando os cruzamentos. Piton, exato, bem lembrado. Piton achando o Verratti dentro da área o tempo todo. Você tinha um Nuno numa excelente fase. O Nuno parece que esqueceu de jogar futebol. Tinha os lampejos do Coutinho também, né? Coutinho. Enfim, você tinha até o maluco lá da... Paulo Henrique foi um ano, chegou à o seleção gringo brasileira. que foi embora, Hein? No Payet. meio campo, que era... Payet. Dimitri Payet. Então, assim, você tinha um time que funcionava de maneira inteligente com esse esquema. Eu também tinha esquecido. Cara, hoje você tem a insistência no esquema com o centroavante não funcionando. Eu prefiro ainda o Spinelli que o Brenner. Mas o Spinelli, né, bola tá com dificuldade de chegar nele porque os lados do campo não estão atravessando uma boa fase. O Andreas Gomes entrou no segundo tempo, até criou alguma situação interessante. Mas o Vasco, assim, o cara que eu sempre defendo, mas não tá bem no momento, é o Adson. Sempre defendi a titularidade do Adson. Né? O Nuno, repito, não tá jogando rigorosamente nada. Parece que tá jogando de calça jeans molhada. Então, assim, cara, é complicado você insistir no esquema que ele já não te oferece o que você precisa. O Vasco não tem elenco, o Vasco tem time. Se você pegar o time do Vasco, tá longe de ser um timaço pra disputar alguma coisa. Mas tá muito longe, na minha opinião, de ser time pra brigar contra rebaixamento. 17º, né? Entendeu? Eu acho muito jogador supervalorizado. Cara, De olha verdade. só, vamos lá. Eu acho que a torcida do E te Vasco pergunto, o que a gente tem de chato, eu acho que a torcida do Vasco às vezes supervaloriza cara, alguns você jogadores. pega Não tô falando que jogador são por ruins, jogador. mas eu acho que botam no nível acima Mas essa boa não é a parte mesma deles. impressão que, por exemplo, o gremista tem do Grêmio, o Também. santista tem do Santos. E Não, tá todo desculpa, mundo eu na acho, mesma- eu acho que não, cara. Eu acho que o torcedor do Vasco enxerga o time dele melhor e menos crítico do que o torcedor do Grêmio, o time, os Irmão, 11. vamos lá. Do que o torcedor do Grêmio, Vasco do que os perdeu outros pro Vitória torcedores. agora. Do O time- Inter, do Santos. Eu acho que o torcedor Não, do gente. Vasco acha, ele bateu nessa tecla e pegou essa reta que os 11 deles são melhores ali, são bons. Ô, E assim, Fio, e tem ô, Fio, muito jogador ali que é super O Vasco valorizado. perdeu pro Vitória. O Vasco tem um time pior do que o do Vitória? Não tem, cara. Cara, não tem. sei, cara. O momento do Eu não Vitória sei, cara. momento, assim, não tem o centroavante igual o Kaiser. Vitória- O Kaiser é melhor. Pra mim, o Kaiser Ele é hoje. reserva no Vitória. Tem o René e o Eric o Eric lá. é um dos melhores Então, do esses Brasil esses hoje, caras sobram no Vasco hoje em dia, você viu? o Eric hoje é O o melhor Adson ponta. é hipotético. O Inestrosa é Sim, mas é o que eu hipotético. tô dizendo. São O O hipotéticos. goleiro do Vitória agarra Entendeu? muito. Não, o Léo são Jardim caras. também agarra muito. Sim. Entendeu? O Léo Jardim eu acho que é um bom goleiro. Mas o Cauã Barros, eu acho que vocês colocam no nível acima do que o Cauã Barros Não, o é. Cauã É um Barros cara bom jogador. novo, Não cara. mas assim, já entregou muito Não jogo, o cara dá. novo oscila Então, muito mais. Se você vê isso acontecer no mesmo time, no Grêmio, no Atlético, os caras estão aqui, ó. Então, não mas jogam. isso aí, A Fio, torcida do Vasco. Mas isso é o contexto Vasco pro desempenho do jogador. O cara, ele pode ser bom, ele pode estar surgindo, ele pode ser um leão, ser um fenômeno. No Vasco, ele vai passar por isso porque o Vasco imputa esse tipo de situação É pra o que ele. eu tô querendo dizer. É exatamente isso. Você tem bons jogadores, cara, e que não conseguem render com a camisa do Eu Vasco. falei ontem na rádio lá também, tem o peso, cara. Eu vou citar aqui um exemplo desse último jogo. O Robert Renan. Robert Renan pega a bola dentro É um da área. bom zagueiro, falha todos concordamos. Não Não, concordo. não é isso é. que eu acho, entendeu? O Albert Renan, pra mim, não é um bom É um bom zagueiro. zagueiro, Eu isso. não acho, entendeu? Mas vamos lá. Eu não acho. Aí o Robert Renan pega a bola dentro da área, ele vê o Barros livre. Cara, olha o peso que isso criou pro Robert Renan desnecessariamente. O Barros erra num lance que eu não vi responsabilidade do Robert Renan.
Porque ele viu o Barros livre, tinha jogadores perto. Cara, passa a bola e vai fazendo a progressão. Se preciso, irmão. O gol de vitória, você fala, né? Dá uma porra do chute pra frente. Pro lado, Pro lado, pra onde quiser. Ele poderia até voltar. E se no reorganiza, Robert, né? entendeu? O Vasco tem uma dificuldade de fazer isso pra se reorganizar. Parece que tem a obrigação de sair jogando a la Mauro Galvão. Não tem Mauro Galvão mais, cara. Não tem. Os caras querem ser Mauro Galvão, querem ser Valber, entendeu? Querem ser Leandro Ávila. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, faz o básico, feijão com arroz. E às vezes falta essa, sabe, essa percepção, essa humildade mesmo. Não, peraí, cara, a gente é um time aqui de operários. Eu não tô falando do Fio que o Vasco é um timaço muito longe E disso. mais do que isso, respeitar a fase também, né? Respeitar a fase, não tá legal, cara. Não tá pra sair Parece aqui bonitinho na frente da de área. passear na beira do precipício, né? O Saldívia, pra mim, é um cara que extrapola o nível de confiança dele. Extrapola. Mas ele foi contratado por isso, porque ele é esse ele é o filho cara do que Diniz. gosta de sair assim. Ele é um filho O do Robert Diniz. Renan também é o cara construtor. Essa galera, e que eu, assim, de verdade, eu não acho. Só pra dizer, o Fio acha todo mundo ruim. Eu acho o Thiago Mendes muito bom de bola. Eu acho o Cuiabano não jogou no Vasco, ele tem potencial ainda de jogar. Eu acho muito bom. Eu acho o. Deixa eu ver mais quem eu acho bom nesse O Rojas não é bom? O Rojas tem um. Mas assim, é um bom Azevedo que todo time tem. Entendeu o que eu tô falando? E aí quando começa essa Sim, discussão cara. o Vasco é o Vitória, é impossível. O Enzo fala muito isso. Gente, não é impossível. Desculpa, não é impossível. Porque assim, o Vitória tem o jogador que a gente falou, o Eric, o René, jogam mais que o Rojas. Não, o meio campo do Vitória Entendeu? também é bom, pô. Meio de Baralhas exato. com o Sim, Martins. é porque Não, na nossa sinceramente, cabeça... pra mim, são não joga. craques, Pra mim, mas são pra mim operários. existe um equilíbrio aí. Exato, mas vocês não vocês que eu tô dizendo não é você Pra que mim, a é a diferença, torcida do desculpa. Vasco. Não trata como se existisse Pra esse mim, a equilíbrio. diferença é A aqui. gente tem um time Os erros, aqui, cara. esses times de baixo tem um Vasco time erra aqui. muito. Não tem mas essa erra diferença, muito, porque entendeu? pra mim a diferença não é... tem, cara. Um tem a casa arrumada, outro tem a casa E desarrumada. tem que chegar, pra mim, eu já falei isso aqui, pra mim tem que bater na tecla. Eu acho isso às vezes um saco, tá? Porque eu acho minha torcida insuportável. Eu falo isso aqui tranquilamente. Acho a torcida mais chata do Brasil hoje Toda torcida é a do do time grande é Fluminense. insuportável. Não, pra mim não tem comparação nesse momento com o Fluminense. Mais uma vez, foram 3 jogos, 3 vaias. A gente tá em terceiro colocado no Brasileirão e tá vivo nas 2 Copas. 3 jogos, 3 vaias até agora. Isso é Um muito amistoso, engraçado. o Azevedo, 6-1 com o Nova Iguaçu e ganhando do Bahia. 3 jogos com 3 vaias no Maracanã. Você vaiaram acha nos que a torcida amistosos tá também? igual? Toda a torcida é igual? Eu não Você acha que sabia as da outras... vaia nos amistosos. Vaiou. também 6-1 não, teve não. vaia pro Freitas e no 2-1 teve vaia pro... No do Bahia teve vaia também. O chefe Foi pode 2 me a 1 lembrar 2 a aqui. 0. Foi pro sorteio quando ele entra, não? 2-0? Caralho. Bahia foi 2x0. 2-0 teve gol anulado. Teve gol anulado. Pô, Teve O gol Rogério anulado. Ceni Que não era pra puto ser lá. anulado também, é uma loucura, né? Então, O assim, segundo gol é um pênalti lá, a né? torcida do Vasco, pra mim, tem que entender o momento, até porque, se tudo der certo pro Vasco, vai ter uma reviravolta agora. Foda, Fio, falar isso. Vai É ter foda falar pra torcida do Vasco Não, entender mas o momento. mas é o discurso. Calma aí, cara, mais ou menos, não é foda, cara. É o discurso que a gente foda, bate no Fio. Bandeira, cara. O Bandeira não usou esse argumento com o Flamengo num nível muito acima do que tá o Vasco hoje. Mas e o- ele usou esse argumento com o Flamengo. Foi foda, foi, mas conseguiu fazer. Agora, não dá pro Pedrinho vir na câmera e ficar falando que é o 8º elenco do país. Eu Não dá concordo pra com ficar o Fio. vendendo esse peixe pra torcida do Mas, Vasco, Fio, que não ajuda. Na hora que a torcida vai. Galera, só tem a um gente lado vai também, vender tem o que Vasco, entender a gente tá como é. tentando vender o Vasco. Vamos fechar a casinha. Agora, quer vender título o tempo inteiro. Quer Então, vender que é Fio, mas olha oitavo. só, vamos lá. É Mas loucura, vamos lá. mano. Eu não concordo, o não. Ban- Agora, não dá pro Pedrinho vir na câmera e ficar falando que é o 8º elenco do país. Não dá concordo pra com ficar o Fio. vendendo esse peixe pra torcida do Mas, Vasco, Fio, que não ajuda. Na hora que a torcida vai. Galera, só tem um a lado gente vai também, vender tem o que Vasco, entender a gente tá como é. tentando vender o Vasco. Vamos fechar a casinha. Agora, quer vender título o tempo inteiro. Quer Então, vender que é Fio, mas olha oitavo. só, vamos lá. É Mas loucura, vamos lá. mano. Eu não concordo, o não. Bandeira, ele assume o Flamengo. O Flamengo tem os refrescos, cara, de tricampeonatos cariocas, de uma Copa do Brasil em 2006, um Brasileiro em 2009. O Bandeira chega em 2013, irmão. É muito diferente de um cara que vai assumir o Vasco. Concordo. E apanhou muito quando O torcedor falou do que ia Flamengo- fechar a torneira, o torcedor não do Flamengo, apanhou? quando ele tá quando o Flamengo tem uma fase ruim, um ano sem ganhar título, beleza, 2023. Nesse ato de, vamos botar aí, de 19 pra cá, 2023 o Flamengo. Ó, observação, a vai foi pro Thiago Silva, gente. A vai foi pro Thiago Silva. Foi pro Thiago Silva, Foi pro lembrei. Thiago Silva. Lembrei. Eu lembrei que li a notícia. Enfim, é diferente. O contexto pra você querer ter o lugar de fala do torcedor vascaíno ou tentar imaginar isso trazendo a realidade pro seu clube é diferente.
Cara, é diferente, muito mas quem diferente, tá ali porque na tem frente... uma galera, tem mas, uma geração... Desculpa, mas é muita irresponsabilidade do Pedrinho o discurso de 8 melhor elenco, 8º melhor elenco do país. Isso fode o elenco, isso fode a arquibancada, isso fode o Vasco agora. A gente elogia, o Pedrinho melhorou muito o Vasco e se colocou numa disposição que ele nem tinha que estar ali. É uma grande loucura quando você para pra analisar. A única coisa que concordo. sustenta isso é que é um grande vascaíno. Sim, é a única amor- coisa que amor pelo sustenta é Vasco. amor. O que ele tá Ninguém discute fazendo ali é uma isso, ninguém loucura. discute. Dito isso, irresponsabilidade não vender a verdade pro torcedor vascaíno. E o torcedor vascaíno quer enxergar que não quer enxergar a realidade. E isso é ruim. Mais uma vez, o Vasco tem uma oportunidade agora de sair disso com o Crefilho, com o Lamarck lá pra conseguir sair dessa situação. Mas até pra isso tem que vender. Mas aí o que acontece? O próprio Lamarck tá entrando agora. Desculpe, é que eu odeio esse discurso. É o Lamarck entrando que vai entrar agora, vai disputar título, vai comprar todo mundo. Cara, isso Não é tem que ser- ridículo, não cara. tem que ser esse Isso é discurso. problema, mas é o discurso que já tá acontecendo. Não pode ser. Agora, O aí famoso é o Playboy agora Pedrinho vai. associativo Não. vendendo isso, o cara da SAF vendendo isso, e todo mundo quer vender mágica pro Vasco. E aí, cara, o mas não é torcedor vender vai te máscara, olha acreditar, só. pô. A gente tá falando de tabela aqui. Olha só, a gente já tem um rebaixado em tese, que é a Chape. As equipes já estão cada vez mais se equivalendo dentro de um Brasileirão. Eu não sei não se em breve, a depender do prejuízo que um gigante cai, toda hora cai um grande. É. Toda hora cai um grande. Vasco, Cruzeiro, quem agora? Santos já caiu. O Atlético Paranaense esteve, enfim, assim, um time de massa, time organizado, clubes cai por conta desse regulamento que rebaixa 4, velho. O brasileiro pode ser que mude, enfim. Eu queria muito ver o presidente da CBF ou alguém da organização do campeonato falar sobre isso um dia. Se eles veem com esses olhos todos, 4 subindo e 4 caindo, porque na maioria das vezes, tá? Não é sempre não, mas geralmente quem sobe bate e volta. 3 pelo menos. 3, 2, Quem 3. subiu no passado 2, 3. foi o Remo, né? Remo, Atlético Paranaense. Coxa, né? Coxa. É porque até Paranaense e Coxa são 2 que sobem que não vão cair esse ano, né? E aí joga a confusão lá Chape pra também. baixo. E a Chape. Exato. Então, 2 estão na zona de rebaixamento, né? Que é o Remo e a Chape. Exato. A Cara, mas Chape você acha que, por virtualmente exemplo, é rebaixada. Vamos lá. Você está falando que deveria diminuir a quantidade de times rebaixados. Só que se a gente parar para pensar, cara, isso pro produto é muito ruim. A gente está na metade do campeonato e a Chape já está praticamente rebaixada. O ano passado foi o Sport. Então, assim, seriam poucos times brigando por uma chance de ser rebaixado. Eu acho que o produto acaba perdendo um pouco da qualidade em disputa, principalmente quem está na metade da tabela para baixo. Porque, por exemplo, seria muito mais confortável, vamos supor a situação de hoje, cair em 2. A Chape está quase rebaixada. Mirassol, Remo e Vasco. O Vasco teria mais tranquilidade para investir na Sul-Americana, numa Copa do Brasil, porque o brasileiro Concordo não está em apuros, vamos se dizer assim. Só que por produto Campeonato Brasileiro, eu não sei se é bom. Sabe? Porque o Vasco pode chegar lá na frente, abrir mão e facilitar para um lá da parte de cima da tabela, sei lá. Então, Jogar assim, com menos força, né? cara. Melhoraria para o Vasco? Melhoraria, porque o Vasco poderia brigar na Sul-Americana, Nas trazer Copas, esse né? título que o torcedor está O título querendo é mais possível. na Copa do Brasil. Só que pro produto Campeonato Brasileiro, você só ter 2 rebaixados, eu acho que dentro da tabela Entendi a lógica. perde-se muito.